Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Iremos falar sobre idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Esta aqui é uma ordem de Deus. Deus ordena para o seu povo, para que o seu povo não venha a se entraminhar, a se envolver em idolatria, pois ele alerta o seu povo dizendo: não farás para ti imagem alguma, semelhança do que há em cima dos céus, e nem embaixo da terra, e nem embaixo das águas. O Senhor Deus, Ele falou isso para o povo de Israel, para o povo que viviam aprisionado pelo rei chamado Faraó, aonde Deus levanta um varão cujo nome era Moisés, para libertar este povo do encarceramento. Este povo vivia encarcerado, aprisionado por Faraó, aprisionado nas idolatrias, aprisionado no trabalho duro de sol a sol. E o Senhor Deus tinha propósito com este povo, e o Senhor Deus tinha algo para entregar para este povo. E o Senhor Deus, no momento em que Moisés é levantado por Deus para tirar este povo do Egito, saindo pelo Mar Vermelho, à direção de uma terra prometida, terra por nome Canaã, uma terra que mana leite e mel. Terra esta aonde se plantava, podia colher. Terra esta de muita bonança, de muitas farturas. Terra esta que era uma promessa para o povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Moisés era o líder que escoltava este povo em direção de Canaã, que levava esse povo à direção desta terra, para que viesse a herdar este lar, esta terra como sua possessão. Veio Deus falando através do ministério de Moisés, dizendo para aquele povo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Este ensinamento foi traga por Moisés, foi ensinada por Moisés, de tenda em tendas, que Moisés armava no deserto ao passar o Jordão, ou seja, ao passar o Mar Vermelho em direção de Canaã. De tenda em tendas, Moisés pregava sobre idolatria, mas o povo parece que não lhe ouvia. O povo parece que não lhe escutava. O povo parece que não entendia. Desde então, ao passar o Mar Vermelho para outra margem, se acampavam em um só lugar. E aconteceu que um dia Deus chama Moisés para o monte, para que Deus viesse entregar os mandamentos da lei, para que o povo
viesse a obedecer, porém o povo não foram obedientes na palavra de Deus. No capítulo 32, no versículo 19 do livro de Êxodo diz: e aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Aqui está uma pergunta que não se cala. Por que este povo fizeram esta imagem, fizeram este bezerro de fundição? Por que este povo não aguardou o momento em que Deus viesse lhe responder, assim como ele respondia a Moisés? Ou então, por que este povo não aguardou Moisés chegar? E a resposta vem adiante. Aquele povo pensava que Moisés tinha morrido, pois Moisés tinha passado alguns dias no monte, 40 dias e 40 noites. Ele havia passado no monte. E a palavra de Deus diz que quando este povo se rebela, fazendo um bezerro de ouro para adorá-lo, o Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, desce depressa deste monte, pois o teu povo se corrompe. Eu quero dizer para você que a corrupção, o engano já entrou dentro das igrejas brasileiras. Assim como este engano entrou naquele arraial, naquela multidão de pessoas que faltava ali um líder. Moisés estava no monte, deixou um carro para o seu irmão Arão, mas o seu irmão não foi vigilante, porque se fosse vigilante, ele esperaria que Deus retornaria a falar com eles, assim como Deus falava face a face com Moisés. Mas por causa da pressa de quererem um Deus, eles armaram contra Arão, pedindo-lhe um Deus, porque Moisés já tinha se evadido, Moisés já não estava mais ali, Moisés já não voltava mais do monte. Então eles apressadamente recorreram a Arão, e Arão disse: vai em suas casas, em suas tendas, cada um de vós toma para si ouro e traga-me, para que eu faça um bezerro, e fundiremos e adoraremos. Pois Moisés se foi, e faremos um Deus para que venhamos a servir. E assim sucedeu, que quando eles adoravam este Deus, um bezerro feito de ouro, fundiram este bezerro, colocaram no meio do arraial e começaram a dançar ao redor deste bezerro. E então o Senhor Deus manda Moisés descer, porque o povo estava entrando em corrupção, se corrompiam. Moisés desce com 2 pedras da lei nas mãos. Quando Moisés contempla aquela dança e aquele bezerro no meio daquele povo dançando, acendeu-se a ira no seu coração e lançou-lhes as pedras que Deus tinha escrevido com seus próprios dedos sobre o chão, e aquelas pedras vieram se transformar em migalhas,
em pedaços. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus ainda teve misericórdia deste povo, ainda teve algo especial para este povo, mesmo o povo que se corrompeu, mesmo o povo que se rebelou, mesmo o povo que se afastou da sua presença, mas Deus ainda teve um segundo plano para este povo. Mas mesmo assim este povo ainda vive em corrupção, ainda vive em idolatria, ainda vive em desacordo com a palavra de Deus. O versículo de número 32, capítulo 32, versículo 35 diz: assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Deus agora ele fere aquele povo que estava disposto a mudar de vida. Deus preserva, mas aquele povo que não estava disposto, ali veio uma grande destruição para aquele povo, e o Senhor Deus fere este povo por causa da desobediência, por causa da desonestidade, por causa de fazer uma imagem esculpida, fundida e adorado como se fosse Deus. Deuteronômio capítulo 5 versículo 8 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A mesma leitura na qual foi lida em Êxodo 20, versículo 4, está agora mais uma vez, repetidamente, no Deuteronômio capítulo 5, versículo 8. Não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O Senhor Deus abomina todo ato de fabricação de imagem em que há semelhança lá no céu, embaixo da terra e nas águas debaixo da terra. Tanto os que fabricam quanto os que adoram, Deus abomina, Deus reprova, Deus rejeita. Assim como aquele povo que foram feridos por espada, acontecerá também da mesma forma um povo rebelde que irá ferir, ou seja, irá ser ferido com a mesma ferida em que Deus feriu aquele povo, se não se aplumar na retidão para com o Senhor enquanto a tem. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Enquanto o boi de ouro estava sendo posto no meio do arraial, aquele povo rodava e dançava ao redor do boi, do bezerro de ouro, escarnecedores. Estava escarnecendo de Deus, colocando o bezerro como se fosse Deus, como se fosse um motivo de adoração, como se atribuísse àquele bezerro adoração e honra. E o Senhor Deus abomina estes atos pecaminosos que o povo iam adiante destes pecados, que é contaminável diante da humanidade. Salmo 106:19 diz: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram uma imagem fundida. O mesmo que está descrita em Êxodo 32:19,
repetidamente, mais uma vez, está em Salmos 106:19. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Esta imagem que não tem espírito, que não tem vida, que não tem movimentação, pode ter olho, mas não fala, ou seja, não observa, não enxerga, pode ter boca, mas não fala, pode ter ouvido, mas não ouve, pé, mas não pode caminhar. E se esta imagem for levada para algum lugar, jamais sairá dali sem que alguém possa tornar ao seu devido lugar. Jeremias capítulo 10, versículo 14 diz: todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Essas imagens de idolatria, de fundição, feita de madeira, de gesso, de barro, de feno ou de palha, estas imagens são mentira. Essas imagens não têm espírito, essas imagens não falam, não vê, não ouve, não anda. E então essas imagens são imagens que Deus abomina, os que fazem e os que adoram. Abacuque, capítulo 2, versículo 18: que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice, ela é imagem de fundição, que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Esta mensagem de Abacuque está esclarecidamente, explicitamente esclarecida. Esta imagem de escultura, depois que o artifício esculpiu, ela é uma imagem de fundição, ela é uma imagem que alguém fundiu, alguém fabricou, e ela ensina mentira. Todas as vezes que alguém observar uma imagem e alguém adorando ela, é porque esse alguém não conhece o verdadeiro significado da Sagrada Escritura. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo que o homem faz debaixo desse sol é lícito, mas para um cristão não são lícitas. Nós deixar com que essas coisas lícitas venham nos dominar. Não venhamos deixar com que estas coisas de engano, principalmente de idolatria, venham nos dominar. Por isso que o apóstolo Paulo disse: mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Tudo enquanto que o homem pretende fazer, ele pode fazer, é lícito, ele tem o livre arbítrio de escolher fazer o que queira, mas não deixaremos ser dominado por essas coisas que é lícitas alguém fazer. Capítulo 10, versículo 14 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Versículo 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Para que nós possamos adorar alguém, deverá que edificar. E para edificar nossas vidas, nós temos que adorar o Deus Todo-Poderoso. Este sim nos edifica. E então nós entendemos que a edificação vem de Deus, para que nós possamos compreender que uma imagem fundida, ela não tem espírito, ela não tem alma, ela não tem fôlego, ela não enxerga,
ela não fala e muito menos caminha. E se alguém levar e deixar ela meio uma haste, ela ficará até no momento da sua destruição, se possível fogo. Se alguém não tirar dali, jamais ela sairá. Por isso que o Senhor Deus diz que esta imagem ensina mentira.